Olá, eu sou a Júlia e se você curte escutar um papo sobre a vida, tá no lugar certo. Hoje eu estou de novo com a minha amiga, minha convidada muito especial, a Gi Sátiro, e a gente veio falar de um tema que ela até citou no outro vídeo, que ela tinha acabado de ser mamãe, e a gente vai comentar sobre esse tema. Quer falar alguma coisa antes de começar, Gi? Eu acho que não, acho que eu já me apresentei da última vez, né? Acho Sim, que vai ser um tema bem legal, assim, pra conversar. legal, legal. Então eu já vou lançar a primeira pergunta pra você. O que a Tá. maternidade mudou em você? Essa pergunta eu sempre faço pra todo mundo, minhas amigas que ficam grávidas e tal. Eu falei, e aí? Tipo, como você se vê agora? O que que mudou antes e agora? Meu Deus, tudo. As pessoas falam realmente, é verdade. Existe uma Giovana antes de ser mãe, uma Giovana depois de ser mãe, né? Eu comecei a sentir as mudanças já logo na gestação, né? Eu passei por um período que eu até conversava muito com uma amiga, que como se fosse um período de luto mesmo, de entender que a vida que eu tinha nunca mais seria a mesma, de entender que eu teria responsabilidades muito grandes, né, a partir do momento que a Clarice nascesse. Na verdade, já na gravidez eu já sentia isso, né? Então, assim, com o meu corpo, né, cara, a Clarice tá aqui dentro, então não é tudo que eu posso fazer, não é tudo que eu posso comer, né? É claro, não fui uma mãe super fitness, né? Mas, assim, essa consciência já foi caindo, assim, na gestação. Mas depois que a Clarice nasceu, assim, tudo mudou completamente, né? Eu acho que a coisa que mais me impactou e que mudou muito foi a consciência, mesmo que pequena, da soberania de Deus, né? Então, eu sempre fui muito controladora, sou assim até hoje, né? Então, as coisas, eu programo tudo muito bem, tudo, sabe? Eu sou bem sistemática e na gravidez eu pude ter, assim, uma percepção muito palpável da soberania de Deus. E até hoje eu fico muito impressionada, assim, como eu olho para ela e falo, meu Deus, ela tava um dia, ela foi uma semente, tipo assim, um grãozinho na minha barriga, e hoje ela é uma criança desse tamanho. E que Deus criativo, e que Deus que manteve ela, sabe, dentro de mim, e até hoje, né? Porque mesmo depois eu olho e falo, gente, a salvação da Clarice não depende de mim, né? A saúde da Clarice não depende de mim. E é claro, a gente se esforça, mas assim, se não for Deus, sabe? Não, assim, não adianta nada. Então, assim, eu acho que eu me tornei muito mais consciente da minha pequenez perto de Deus e descansei muito mais nesse Deus que tem o controle de todas as coisas, sabe? Então, eu acho que isso era o que eu mais falava, assim, durante a gestação e até hoje, né? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, outras crianças ficando doentes e a gente fala, ai meu Deus, e agora? Não vou sair com ela, ela precisa tomar essa vacina logo e não sei o quê. E aí depois eu olho e falo, cara, Deus é soberano. Ele tá cuidando, eu posso descansar, tá tudo bem, né? Eu acho que isso foi uma coisa que Deus cravou muito assim no meu coração depois que eu me tornei mãe da Clarice, né? Essa questão da soberania dele, né? Do controle dele sobre todas as coisas que eu não tinha noção nenhuma. E isso foi uma coisa que ele realmente fixou no meu coração por conta da maternidade, assim, como se escapasse pelos meus dedos, sabe? Então, ele realmente tomou conta. Então, existe uma Giovana antes da Clarice, que programava tudo, que fazia tudo certinho, que não sei o quê. E tudo... e aí vocês... Uma Giovana depois da Clarice, que era assim, meu Deus, só me ajuda, né? Principalmente no começo, Senhor, mantenha ela aqui essa semana, mais uma semana, sabe? Então, eu acho que foi esse descanso, assim, que Deus tem o controle de todas as coisas. E para mim, assim, foi sensacional, uma experiência maravilhosa que eu tenho vivido todos os dias, assim, com Deus. Eu amo esse tema da soberania de Deus. Eu acho que é um dos maiores desafios da nossa vida como cristão, assim, Uhum. porque a gente parece que em cada fase de dificuldade que a gente vive, meio que parece que é uma coisa que Deus quer lembrar e quer ensinar a gente. Tipo, eu sou soberano, eu sou soberano. É. Mas muitas vezes, nisso de tipo assim, não, mas eu preciso saber o que vai acontecer, eu quero ter um planejamento, mas isso sair do Uhum. meu controle, o que vai ser, o que vai acontecer.
Eu acho que isso é um dos maiores desafios em tudo, mas eu acho que, como você falou, Deus usou especificamente, assim, a maternidade pra tratar. E eu acho que é uma coisa, por exemplo, que muitas vezes Deus tem falado muito. A gente conversou muito sobre a soberania dele, né? Nesse processo dessa gestação, porque também coisa que eu vivia, a gente, tipo, se encontrava em momentos diferentes, fases diferentes, mas, tipo, como se Deus falasse a mesma coisa. Exatamente. E como é incrível como ele usa momentos, situações completamente diferentes para cada um, mas esse tema, eu acho que quando a gente, e eu acho que assim, a gente pensa tipo, então, agora eu acho que eu tô descansando, e daqui a pouco a gente vê tipo, não, acho que eu não tava descansando plenamente, depois foi um degrauzinho, eu acho que é como se fosse uma escada assim, e a cada dificuldade, ou a cada adversidade, ou cada vez ele relembra assim, e é tão bom, né? Você pensar, tipo, que bom que não tá no meu braço, que bom que não tá, porque agora mesmo eu ia falhar. Eu não ia ter força, eu não ia ter inteligência, eu não ia ter os meios. E que lindo, Gi, que lindo. Inclusive, eu comentava muito com o Vander, falava, nossa, a Gi tá mudando muito na gestação. Tipo, eu vejo ela mais serena, eu vejo ela mais tranquila, assim. E não que tivesse errado sua personalidade antes, nada disso, mas como você começa a se reconhecer e, tipo, se reencontrar, assim, sabe? Exato. Mas era claro, era nítido, assim. Toda vez que a gente se falava, eu falava, meu, a gente tá muito diferente, assim. Que bom, porque isso realmente é o fruto da graça de Deus, né? Porque é isso que você falou, assim, por mim eu não conseguiria, né? E a maternidade, cara, ela é uma experiência como nenhuma outra, assim, né? Porque realmente foge totalmente do seu, ainda mais a gestação, né? Foge do seu controle, né? Você pode ser uma mãe super saudável, mas a cada ultrassom eu ficava muito tensa. Nossa, eu falava, meu Deus do céu. E aí o Lucas falou, amor, descansa, né? Assim, é realmente... Eu até ouvi um podcast da Mães pela Graça, que eu gosto bastante delas, e ela falou assim, que ela passou por um período muito difícil na gestação, eu não lembro qual era o episódio e tal, mas acho que era sobre gestação mesmo, que ela passou um período muito difícil na gestação, e ela pensou assim, eu queria tanto conseguir pegar o meu bebê dentro da minha barriga, sabe? Mas eu não consigo. Então eu preciso descansar que quem tá cuidando dele, tocando ele é Deus, né? Então eu pensava isso, sabe? Nos momentos que eu ficava insegura, que eu pensava, meu Deus, será que tá tudo bem? Né? Será que ela tá perfeita, né? E eu pensava assim, eu não consigo tocar ela, mas o amor de Deus consegue alcançar ela agora e ele tá formando ela. Eu preciso descansar que ele é bom e ele vai fazer o que tiver que ser feito, né? Então... E aí eu realmente tive que deixar para Deus fazer o que eu não conseguia fazer realmente. Que lindo, que lindo. Isso é maravilhoso. E como você falou que você era super organizada, sempre gostava de tudo fosse assim, seguisse, como que é, tipo assim, como que mudou a rotina, qual é a dinâmica da família? Antes você e o Lucas, tranquilo, poderiam fazer o que quisesse, era o que quisesse, por mais que você gosta sempre de ser muito organizada, mas tipo, como que tá a sua rotina e família? Eu acho que família ganha um novo significado também, depois de que vem um bebê, né? Porque, por exemplo, eu e o Wander, a gente é uma família, mas eu acho que quando a gente tiver um filho, vai ser tipo, não sei, talvez mais visível, talvez mais palpável, não sei explicar, mas muda um pouco na cabeça, não? Muda completamente. Tanto é que esse sentimento de luto que eu tinha na gestação era porque, assim, cara, nunca mais vai ser só eu e o Lucas, né? Assim, nunca mais, assim, só quando a gente tiver, quando nossos filhos forem grandes, já tiverem filhos, mas mesmo assim, não vai ser mais nós dois, né? Então, assim, por mais que a gente ainda volte a ter a nossa rotina só nós dois e tudo mais, mas a vida muda completamente, né? Hoje, eu sempre falo, né, que a Clarice é muito boazinha. É como se Deus tivesse percebido que eu ia precisar de uma bebê muito tranquila, né? Meus pais moram fora do país, a minha irmã não pôde vir ficar comigo. Eu tinha, assim, uma rede de apoio aqui, então a gente tinha familiares perto, a nossa igreja estava aqui dando todo um suporte pra gente, né? Mas mãe é mãe, né? E é um momento muito vulnerável pra mulher, né? Então, a gente não quer muito outras pessoas perto, né? A não ser, talvez, a nossa mãe, a nossa irmã, que, né, conhece a gente realmente mais intimamente, assim. E aí a Clarice nasceu muito boazinha. Então, desde sempre, a gente conseguiu
manter algumas coisas, né? Então, no começo é impossível você estabelecer uma rotina, né, com uma RN, mas a Clarice sempre dormiu muito bem, muito, muito bem, sempre mamou muito bem. Não tive, assim, problemas com a Clarice, né? A não ser aquelas disquesias que eles têm, choram um pouquinho, mas, assim, nunca foi de eu ficar acordada madrugadas com ela, isso nunca aconteceu. E aí, depois que ela foi crescendo, eu fui conseguindo estabelecer uma rotina na casa. Então, a gente foi se encaixando, né? Mais ou menos. Querendo ou não, as pessoas falam, você não pode engessar a sua rotina no bebê, né? Mas, principalmente no começo, não tem muito o que fazer. Então, você vai estabelecer uma rotina ali dentro do horário que o bebê mama, do horário que ele dorme, né? Então, assim, é uma liberdade para ela e uma liberdade para mim. Então, eu sei o horário que ela vai mamar, eu sei o horário que ela vai acordar. Então, isso me dá liberdade de fazer as minhas coisas. Então, se eu precisar sair, vamos sair depois quando ela acordar, que vai ser mais fácil, entendeu? Então, a rotina tá muito bem, tá fluindo muito bem. Então, assim, querendo ou não, a gente vai tá bom pra gente. Então, acorda mais cedo, vai dormir muito mais cedo, né? Porque tem uma bebê em casa, então você acaba te forçando a acordar cedo, dormir cedo. Mas tem sido muito bom, assim, pra gente essa questão da rotina. A nossa vida realmente sem a Clarice e com a Clarice mudou completamente. Eu acho, assim, que é isso que você falou. Nós já éramos uma família, né? Eu e o Lucas. Mas com a Clarice, a gente conseguiu ter algumas percepções, assim, mais profundas, né? Então, eu falo, nossa, imagina que eu gastaria dinheiro com uma coisa dessa. Aí vai eu gastar com a Clarice, né? Sim. Porque eu penso, é o bem-estar dela, mas também é o meu bem-estar. Se ela tá bem, eu fico bem, né? Então, tem essa questão. E tem a questão, eu acho que o que pesa bastante pra gente hoje é a questão da responsabilidade que a gente tem com ela, né? Desde agora, assim, de pregar o evangelho pra Clarice. Então, eu carrego muito, assim, essa responsabilidade. Eu por mim mesma, né? Sim. Mas é muito diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser a nossa família. E a Clarice vai ver as mazelas do meu ser, entendeu? Do mesmo jeito que eu não casei. Então, do mesmo jeito que eu peço perdão pra ele, eu vou pedir perdão pra ela muitas vezes. Sim. E do mesmo jeito que ela vai me ver fazendo muitas coisas, que o Lucas me vê fazendo muitas coisas legais, ela também vai ver. Então, eu acho que... Mas querendo não dá mais cautela, assim, pra gente, né? Ter um filho, do que a gente vai falar, de como a gente vai fazer, né? É óbvio, existem momentos que a gente nem pensa antes, Claro. mas traz essa cautela, não porque a gente quer fingir ser alguma coisa que a gente não é, mas porque a gente tá moldando aquela pessoa, né? Então, você quer tentar ajudar ela a crescer, né, da melhor maneira possível. Mas tem sido muito gostoso, assim. A gente já era bem caseiro, sempre foi. Sim, verdade. Então, não mudou muito o fato da gente gostar de ficar em casa, né? Eu até ficava assim, nossa, amor, muitas mulheres falam que querem sair, não aguentam mais ficar em casa. Mas eu, particularmente, gosto muito de ficar em casa, assim. A Clarice também é um bebê que gosta de ficar em casa. O Lucas também gosta muito de ficar em casa. Então, seja, a gente que tudo fica encaixa. muito em casa. É claro, a gente sai, né, assim, passeia, normal, mas assim, nada mudou drasticamente. Eu nunca mais consegui sair de casa, eu nunca mais consegui fazer. É claro que o sono muda, né? Não tem jeito. Tem um preço. Tem um preço, vai mudar um pouquinho. É incrível. Você vence uma coisa e vem outra. Então, assim, a Clarice já não mama mais na madrugada, mas hoje ela vira de bruço e ela chama a gente pra desvirar ela, porque ela não sabe desvirar ainda. Então é um constante, assim, venci isso, aí vem outra coisa. Mas tem sido muito bom, a rotina tem funcionado super bem. E realmente, a Clarice tem nos forçado a fazer algumas coisas, culto caseiro, sabe? Ser mais intencionais em algumas coisas, com muita leveza, mas ela tem realmente puxado a gente, assim, né? E isso tem sido muito bom. Você falou 3 coisas que ficaram na minha cabeça. A primeira foi sobre a rotina, que eu acho que isso, claro, cada família decide como vai ser, cada mãe, cada vê como vai se estrutura, mas eu acho que a rotina, cara, é incrível.
como você disse, muitas mulheres passam por momentos muito difíceis depois da gestação, em que não conseguem, muitas vezes, nem tomar um banho tranquilo, não conseguem ter um momento de paz, porque o bebê também pode ser um pouco mais difícil, não dorme e tal, mas eu acho que quando você estabelece uma rotina, por mais que seja difícil, é duro, não é fácil, mas eu acho que o preço o que você tem de recompensa, de como você falou, eu sei que vai ser um reloginho, eu sei que eu vou ter, sei lá, 15 minutos, 1 hora pra poder tomar um banho tranquila, pra poder ler, pra poder não fazer nada, pra poder comer uma coisa em paz, sabe? Eu acho que isso ajuda tanto a qualidade de vida da mãe, porque, tipo, ela não fica em função 100%. Claro que o bebê depende dela 100%, mas eu consegui me explicar, né? Tipo, você vai conseguir fazer os horários e você vai conseguir também ser leve pra você, ser leve pro bebê, porque o bebê ama a rotina, ama. Porque a cabecinha já vai como? Já vai entendendo que tem o tempo das coisas, que tem uma ordem. Eu acho que é maravilhoso. Pro pai também ajuda, pra ele não ficar perdido. Ele sabe, tipo, agora é hora de tal, agora é hora de tal. Então eu acho que a rotina, cara, é uma bênção. E assim, todo mundo que eu conheço que fizeram isso como você fez. De, tipo, cara, desde pequenininho, vai dormir no quartinho dele, vai e tal. Foram assim... Só relatos positivos e bons, sabe? E é uma coisa que eu espero, já oro pra Deus que eu consiga cumprir, porque é muito bom. E eu vejo que as mães que fizeram isso, é difícil, às vezes tem que abrir mão. Tipo, uma amiga minha, ela falava, eu não consigo sair mais pra jantar à noite. Eu amava, mas agora às 7 horas eu tenho que colocar minha filha pra dormir. Então eu abro mão disso agora, porque eu sei que eu quero ter uma noite boa de descanso, eu sei que ela não vai desregular. Então, assim, tem um preço. Mas eu acho que o que você colhe é muito melhor do que se você for assim, como vai, sabe, livre, deixar as coisas acontecendo. Isso eu acho muito legal e admiro. Eu sempre falei pra você, ai, eu quero ser assim também. Porque, tipo, é muito bom a gente ver que, tipo, foi leve pra você. É difícil ainda, sim, é difícil. Mas foi mais leve do que poderia ser mais duro, sabe? A segunda coisa que você falou que eu gostei muito foi sobre isso, que a Clarice vai ver suas mazelas, a mazela da família. Eu acho que ter isso em consciência, tipo, eu não vou ser uma mãe perfeita, eu não vou conseguir alcançar o padrão que eu gostaria de alcançar. Minha filha vai ver pecados meus, infelizmente, que eu gostaria de não mostrar, que eu gostaria de tirar eles de mim. Mas eu acho que ter isso em consciência e lembrar, é Cristo que vai santificar ela, é Cristo que vai alcançar a vida dela, é Cristo que vai fazer tudo. Eu tenho que ensinar o caminho, como você falou, eu tenho que mostrar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer tudo isso, discipular minha filha, mas ela vai ver. E eu acho que tira também um peso, né, dessa mãe perfeita, dessa família perfeita, dessa casa perfeita. Isso eu acho que é muito... Ter isso consciente, eu acho que é uma coisa que também torna tudo mais leve. E o que você falou de que como... mudou já hábitos, mudou o que eu falo, o que eu penso, que a maternidade santifica, né? Nossa, meu Deus, demais. Eu achava que só o casamento santificava, mas a maternidade, muito, assim. A gente teve uma conversa muito boa com um casal aqui da nossa comunidade, e eu lembro que a gente precisou desse casal, assim, porque a gente sentiu que tava ficando muito pesado, assim, né? E a gente, na verdade, tava precisando de uma referência mais de perto de família. Então, a gente tem conexões com algumas pessoas aqui, mas são casais novos que ainda não têm filhos, né? Ou estão tendo filhos agora. E a gente queria uma referência, assim, um pouco mais distante do que a gente tá vivendo, né? E a gente sentou com esse casal para conversar e foi muito bom, né? Porque eles realmente abriram os nossos olhos, assim, pro evangelho mesmo, de que, olha, vocês estão muito preocupados com performance, né? Aproveita a Clarice, cheira a Clarice, pega ela no colo, né? Você não precisa performar o tempo todo para ela, né? Por mais que seja inconsciente, né? Mas essa questão de você querer ser perfeita, você tá performando, né? E não é sustentável, né? Acaba um dia que for ruim, vai ser pesado, né? E você vai ficar olhando e pensando, meu Deus, aonde que eu errei? Será que foi no começo do dia? Será que foi nessa hora? Será que foi aqui? E às vezes não. Às vezes é só porque ela tá num dia ruim. Sim. E ela tá, eu falo, né? O dia que ela está azeda. Às vezes só porque ela tá meio assim, né? Ela não quer, ela tá muito afim. Ou é alguma coisinha aqui, mas assim, tá tudo bem, né? E eu percebo isso, né? Que quando eu tenho essa consciência mais tranquila de, cara, eu vou tentar tocar o meu dia mais leve, né? Se é uma soneca que ela demora mais pra dormir, eu vou lá, eu tenho que ir lá 30 vezes antes dela conseguir pegar no sono mesmo.
Cara, é mais leve do que se eu tô... Ai, Clarice, vamos, filha, vamos dormir, vamos. Você já sabe dormir sozinha, sabe? Se eu fico assim, aí parece que fica bem mais pesado, sabe? Porque eu lembro, até comentei com uma amiga, eu falei assim, cara, a primeira vez que eu precisei ninar a Clarice, eu me senti uma fracassada. Nossa. Sabe? É a primeira vez que eu... porque, assim, à noite eu nunca precisei, né? Ajudar a Clarice a dormir. Mas durante o dia, com esses benditos, esses saltos, com, sabe, claridade que entra na janela, com barulho que é excessivo, né? Porque aqui em casa a gente é muito silencioso. Não porque a gente quer, mas é só eu e o Lucas. Então acaba sendo muito tranquilo, né? E aí a primeira vez que eu precisei ir na ela, eu falei Nossa. demais, sabe? Tipo, ai, não era pra eu ter feito isso. E aí depois eu olhei e falei, gente, é só um bebê, sabe? Ela tá aprendendo agora, tá tudo bem, né? Não tem problema uma vez ou outra, uma semana ou outra ser mais difícil, né? O mais importante é ela conseguir descansar. Então, eu acho que tirar esse peso de perfeição, assim, é uma coisa que eu luto constantemente, porque não é nem que eu quero mostrar para as pessoas que eu consigo fazer algo, mas é porque exatamente isso que você falou, né? De primeira, assim, eu sei a importância da rotina, eu sei a importância de dar autonomia para Clarice, tanto é que eu colho os frutos já agora, né? Dessa rotina que a gente estabeleceu, da maneira que a gente decidiu criar a Clarice, né? As pessoas até falam, nossa, você é muito rígida. Você é muito dura com ela. Olha, eu acho que eu tô no caminho certo. Eu falo, gente, eu sei, entendeu? Se eu não for, como vai ser caótico. Então eu prefiro ser um pouco mais dura, né? E saber que ela vai dormir, que ela vai acordar sorridente, que ela vai mamar bem, que ela vai ficar bem, do que isso que você falou, deixar as coisas acontecerem, né? Mas existe um equilíbrio, né? Entre isso e... Não, eu não posso falhar, não posso falhar. Porque eu vou falhar, né? Essa amiga olhou assim no meu olho e falou, minha amiga, você vai errar muito com a Clarice. Sim. Você vai pedir muito perdão pra ela. E tá tudo bem, né? Porque é isso, a maternidade vai me santificar, né? De olhar e falar, filha, me perdoa a mamãe. A mamãe fez errado, a mamãe se descontrolou, a mamãe pecou mesmo. Ou a mamãe achou que ia dar tempo e não deu. Que é o que a mãe mais fala. Eu achei que ia dar tempo e não deu tempo. Mas eu acho que é isso, assim, essa questão de tornar a maternidade leve, né? E só Jesus mesmo pra me lembrar, sabe? Que eu preciso dele todos os dias. Então, todo dia eu acordo e falo, Senhor, eu preciso do Senhor hoje. Né? Às vezes o dia é ótimo, mas eu sei que ele tava ali comigo também. E às vezes o dia é meio caótico, eu falo, nossa, graças a Deus, acabou esse dia hoje. Sim. Né? Então, eu acho que é isso, santifica muito, assim. E ter Jesus, assim, é maravilhoso. Ai, que lindo, Gi, que lindo. E uma coisa que a gente sempre fala, que você também gosta muito desse tema, que a gente sempre conversa, é sobre o ordinário, né? Ver a beleza no ordinário, sobre encontrar prazer nessas coisas que são do dia a dia. E isso você já falava muito antes da Clarice vir, de você engravidar e tudo isso. E agora com essa loucura de mudança, salto, desenvolvimento e não sei o que, como que tá sendo ver a beleza nesse ordinário? Olha, eu vou confessar que às vezes eu não enxergo. Às vezes o dia passa e eu não enxerguei a beleza. Mas eu realmente tento, assim, enxergar nas pequenas coisas. Uma coisa que um amigo, esse casal de amigo falou, né, que ele achava muito bonito o momento da amamentação, que ele via ali a conexão que a filha e a mãe tinham, né, e eu tento muito, assim, não usar o celular, principalmente na hora que a Clarice tá arrotando, né, porque ela fica sentadinha assim, aí ela fica olhando pro nada, tal, ali, esperando o tempinho dela da comida baixar ali. E aí eu tento muito, assim, me conectar com ela e ver Jesus ali e falar, meu Deus, olha só, que loucura, né? Deus me deu a capacidade, né? Tem muitas mães que não conseguem, mas assim, Deus me deu a capacidade, pura graça de Deus, de poder amamentar minha filha, cara, de alimentar minha filha. Isso é doideira, sabe? Então eu tento ver Deus, assim, em todos esses momentos, sabe? Tipo, nossa, a Clarice agora rola, mas ela vira, mas ela não desvira, né? Mas eu tento olhar e falar, uau, a Clarice
cresceu já ao ponto dela conseguir virar sozinha, né? Olha como Deus é olha como Deus é perfeito. Que ele é um bebê que ele precisa aprender tanta coisa em pouco espaço de tempo, né? E Deus, cada tempo é perfeito para o desenvolvimento dessa criança, né? Então, assim, é muito bonito, né? Então, você olhar para ela e ver ela já me reconhecendo, né? De manhã, tô olhando para ela, assim, ou cada soneca que eu acordo ela dá aquele sorriso que parecia muito simpático. Eu até brinco com ela, falo, fica sorrindo pra todo mundo assim, a pessoa passa e te pega. Ai, que ela é linda, irresistível, cara. Ai. Então assim, eu tento enxergar isso, né, em todos os momentos. Até quando eu tô fazendo comida, cuidando da minha casa, tendo tempo com o Lucas, né? Entender que Jesus tá comigo ali em todo momento, né? Que Deus tá comigo em todo momento, que Ele me dá graça, né? Pra passar por esse dia e... Nossa, glória a Deus, porque eu consigo fazer a comida na minha casa, que eu tenho o privilégio de poder estar em casa, cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, cuidar da minha filha, né? Que, igual eu falei, tem muitas mulheres que queriam ter essa oportunidade e não têm. Então, eu tento ver essa beleza, sabe? Dessa graça de Deus, de poder viver os meus dias de uma maneira que eu sempre sonhei, que eu achava que eu queria viver coisas muito grandes em Deus, assim, e quando eu olho, eu falo, cara, isso é uma coisa enorme, sabe? Isso é uma coisa gigante que eu tô vivendo em Deus, assim. Então, eu olho e falo, obrigada, Deus, porque eu tô vivendo o melhor da minha vida, assim, né? Cuidando da minha casa e poder enxergar Ele em tudo, né? Em todos os momentos. Então, assim, eu acho que enxergar essa beleza no ordinário um trabalhar da nossa mente constantemente, sabe? Em todos os momentos olhar e falar, obrigada, meu Deus. Obrigada, porque a pessoa que trabalha, a mãe que trabalha, porque eu consigo trabalhar e eu consigo depois ver o meu bebê, sabe? Porque eu consigo trabalhar e pagar alguém para ficar com o meu bebê, né? Porque, ou a mãe que fica em casa, porque eu consigo ficar em casa e nada do que a gente faz é pequeno, né? A mãe que trabalha não é menos mãe do que a mãe que tá em casa, né? A mãe que tá em casa não é menos produtiva do que a mãe que trabalha, né? Então, Deus colocou cada um num lugar perfeito para essa pessoa estar, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Você trabalhar a sua mente intencionalmente nesses pensamentos, né? Isso, mas eu acho que é isso, é a gente realmente trabalhar nossa mente para enxergar a beleza, né? Então, na hora que, por exemplo, eu tento fazer isso, né? Então, quando a Clarice tá meio fazendo uma manha, vamos dizer assim, não sei se seria considerado uma manha, mas enfim, quando eu vi que ela tá difícil para dormir, e eu, ai, filha, você sabe dormir, por que você tá fazendo isso, cara? Eu olho, eu falo, ela está uma bebezinha, ela precisa da minha ajuda. Eu também preciso de Deus para tanta coisa, eu nunca vou conseguir fazer sozinha, sabe? Então, eu acho que é isso, sabe? Você sempre tentar enxergar Deus em tudo e aí você consegue enxergar a beleza, né? Mas é um trabalhar constante da nossa cabeça e mesmo nos dias difíceis eu tento ainda mais, né? E nos dias bons também, mas é que nos difíceis você enxergar é mais difícil, né? Com certeza. Mas eu tento, assim, enxergar beleza no meu ordinário, no meu dia a dia. Muito bom. E uma coisa que na última chamada nossa, antes da gente combinar de gravar aqui e tal, você falou, e eu fiquei muito curiosa, você falou que porque você é uma escatocrente, né? Você ama escatologia, você estuda sobre escatologia, você ama. Toda vez que a gente conversa, e eu não entendo muito, e tô começando a entrar nesse mundo, mas ainda tenho muitas dúvidas e é muito difícil pra minha cabeça. Mas você me disse que tá conseguindo ver até a escatologia na tua maternidade. E isso eu fiquei sim. tipo, quê? Como assim? Como ela tá encaixando isso? Como que ela tá encaixando, tipo... Porque na minha cabeça é tão complicado, é tão abstrato, que eu fiquei muito curiosa. E eu quero saber, como é isso? Me explica. Então, na verdade, é isso que você falou, né? Eu sempre gostei muito de escatologia e eu faço a plataforma do Convergente aqui, que é o Mascalim, né? Na verdade, a plataforma não é do Convergência, mas é uma plataforma de ensino escatológico e eu comi essa plataforma durante a gestação e fiz todas, assim, né? As aulas que estavam disponíveis até eu parir a Clarice.
E eu sempre gostei muito disso, né? E quando nós viemos para Montemora, a escatologia ela ficou muito mais latente, assim. Aqui se fala muito sobre o Dia do Senhor, se fala muito sobre o plano eterno de Deus, né? Sobre Israel no fim dos dias, enfim. Fala-se muito sobre isso, então a gente meio que a gente foi com a maré, né? Porque todo mundo fala sobre isso, e aí eu já gostava, então eu fui me aprofundando mais ainda. E eu lembro que quando eu tava grávida, né, antes mesmo de saber que era Clarice, eu lembro que uma amiga minha, Carol, foi fazer uma oração, né? Logo que eu contei pra eles que eu tava grávida, ela foi fazer uma oração e ela falou algo assim muito bonito, e eu peguei aquilo durante a gestação inteira, que ela falou assim, que esse bebê ele possa ser um precursor, né? Que ele possa preparar o caminho para a volta do Messias, né? E eu até me arrepio, porque... E aí, quando ela falou isso, eu peguei aquela palavra, eu falei, cara, é isso. E eu já tava com isso um pouco no coração, e é como se ela tivesse só testificado, né? Aquilo que Deus já tava falando no meu coração. E aí, durante toda a gestação, eu sempre declarava muito isso, sobre a Clarice ser uma precursora pros dias dela, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Mas aí foi isso, ela nasceu e eu sempre declaro isso, e eu sempre eu sempre lembro muito disso, e vamos viver nossos dias assim, né? Aqui a gente acredita muito que nos últimos dias, né, o Senhor vai levantar João Batista, né, para poder preparar o caminho realmente para a volta, né, de Jesus. Então, aquelas pessoas que vão preparar realmente fazer o que João Batista fez, né? Nós acreditamos que vão ter essas pessoas, né? Os precursores ali do final dos tempos. Então, eu consigo visualizar muito, e eu vou trabalhar muito para Clarice ser essa pessoa, né? E aí você pode falar, tá, mas e daí? Como que você vai fazer isso, né? Eu quero muito ensinar algumas coisas para Clarice, né? A gente estuda escatologia não porque a gente quer ficar deduzindo a volta de Deus, de Jesus, né? Assim, então daqui tanto tempo Jesus vai voltar e não sei o quê. Não é para isso que a gente estuda escatologia. A gente estuda escatologia para discernir os tempos, né? Então, assim, pra gente, isso aqui que tá acontecendo, a gente leu na Bíblia, então... tá perto da volta de Jesus, então existem algumas coisas que precisam acontecer até Jesus voltar, né? Então, e porque é tão importante a Clarice ser eu criar a Clarice tendo essa visão de precursora, né? Por exemplo, porque aqui na nossa visão nós acreditamos que a igreja vai passar pela grande tribulação, que é uma vertente que outras igrejas não acreditam, né? Sim. Então, eu quero muito ajudar a fortalecer, né? Assim, fundamentar bem a fé da Clarice. É claro que tudo é Jesus, né? Mas eu quero que, assim, se ele me der graça para fazer isso, né? Para fortalecer a Clarice, para... enfim, amar o povo de Israel, isso é muito importante para nós também, então, porque Israel vai ter um papel muito importante lá no final, né? Então, assim, a ensinar para ela algumas coisas. Então, por mais que a gente olhe e fale, não tem muito como eu encaixar a escatologia da minha maternidade. Cara, tem muito, sabe? Eu falo para todo mundo, né? A importância da gente entender, ter uma fé bem fundamentada, né? Então, assim, teologicamente, você acredita no quê? Né? Porque você vai passar isso para os seus filhos, né? Claro. Você tem até, na verdade, um perfil de uma moça que ela chama, o perfil dela é Let's Mom, que ela fala sobre apologética, né? Apologética para as mães. E é realmente defender essa fé que você acredita, né? Você ensinar ela para os seus filhos, né? E ser o mais clara possível dentro daquilo que a sua família acredita, né? E a escatologia entra totalmente nisso, né? Tem um vídeo muito, muito bom, uma pregação muito boa do Mike Duke, que ele fala que as maiores, eu não lembro se é isso, mas assim, as maiores precursoras, né, no final dos tempos vão ser as mães, né, porque elas vão preparar, né, elas vão gerar João Batistas, assim, filhos que irão
realmente preparar o caminho para a volta de Jesus. Então, assim, às vezes você acha que você não tá fazendo nada. Cara, eu só tô limpando fralda, eu só tô amamentando, só tô fazendo isso. Aí quando cresce, eu só tô catando um brinquedo, eu só tô fazendo isso. Aí quando tá mais um pouco adolescente, eu só tô sendo paciente, né? Só tô tentando diminuir o caos. Mas na verdade não, você tá formando uma pessoa, né, que, por exemplo, o nosso desejo da nossa casa é que a Clarice seja essa pessoa. A gente não sabe, né, se Jesus vai voltar na geração dela, em qual geração Jesus vai voltar, mas eu entendo que se eu preparar a Clarice e Jesus não voltar na geração dela, ela vai preparar a filha dela, que vai preparar a filha, né, então isso tem um impacto muito grande, né, quando você vê em todas as próximas gerações, né, então assim, é muito legal, assim, o relato, por exemplo, da mãe de John Wesley, né, que ela era colericona, né, ela era, assim, eu até esqueci quantos filhos eles tinham, mas eram bastante crianças, assim, e tem muitos relatos, assim, de que dava a hora dela, ela ia pro quarto, colocava o véu dela e orava e ninguém entrava no quarto, e ela foi moldando aqueles meninos e John Wesley se tornou John Wesley, né? Uau. Então, às vezes, você... e ninguém sabe o nome... Eu não lembro o nome dela, entendeu? Então, assim, às vezes, você não sabe quem foi a mãe daquele grande, né, avivalista, daquele grande teólogo, mas ele teve uma mãe que provavelmente fundamentou ali, né? Junto com o pai, fundamentou ali muito da fé que ele tem, né? Ressalvo alguns que, enfim, talvez não tiveram família, mas assim, é muito importante esse papel, né, do pai e da mãe. Então, em tudo, eu vou tentando encaixar aquilo que a gente acredita. Eu, por exemplo, a Clarice a gente tinha um livrinho que tava, acho que, Pra Onde Vamos Quando Morremos, alguma coisa assim. E aí, o outro livro, eu pedi pro Lucas ler e ver, amor, vê se tá certo esse livro, né? Assim, eu poderia não fazer isso, porque ela só tem 3 meses, né? Ela nem vai entender nada. Mas na minha cabeça tudo é uma semente, né? Se a gente for falar alguma coisa que seja, sei lá, ler alguma coisa que seja uma coisa boa, que a gente acredita, né? Sim. E aí ele, não, mas isso aqui tá bom, tal, pode ler, tal, tudo bem. Aí eu falei, tá bom. Aí li. Aí tinha um outro que eu fui pegar pra ler, eu não dei pra ele ler antes, e era Pra Onde Vamos Quando Morremos, alguma coisa assim. Um livro de criança. Mas enfim, com certeza é pra uma criança maior que ela, mas é só pra o hábito da leitura, né? Só vai incluindo. Inclusive, quem quiser dar presente, dá livro pra Clarice. Já tá aí. E aí, enfim. E aí eu lendo o livro, aí ele tava falando uma coisa que a gente não acredita, né? Que é que, como se fosse, assim, que no final nós todos vamos morar no céu com Jesus. Sim. E aí eu falei, filha, isso aqui tá errado. Não é bem assim. Eu falei, filha, isso aqui tá errado. Deus vai vir habitar com a gente, tá? Ele vai vir tabernacular com a gente. Então, isso aqui não tá... Tipo, no final, isso aqui não tá certo. Eu falei pra ela. Aí eu falei, nem vou ler mais, porque toda vez que eu for ler, eu tenho que ficar refutando o livro, não. Já escreve no livro, risca e já escreve outra. Então, assim, é uma coisa boba, né? Mas que a gente vai decidindo caminhar por aquilo que a gente acredita, né? Na teologia, na escatologia. Então, isso ajuda muito, né? Então, eu falava, sempre falei assim pros meus amigos, assim, que a gente encontra. Eu falo, gente, isso molda totalmente a nossa família, sabe? Como a gente escolheu criar a Clarice, entendeu? Então, assim, por exemplo, quem acredita em a galera da Zion, por exemplo, né, que eles são mais ativos, então eles acreditam numa coisa e eles vão criar os filhos deles nisso, sabe? Tipo assim, para tocar essa questão dos 7 montes, né? Para você ser influência onde você estiver e tudo, e tá tudo bem. É a visão que eles acreditam e eles vão moldar os filhos deles nisso, sabe? E eles têm essa consciência, por isso que eles são a potência que eles são hoje, né? E quando eu olho e eu tenho outra visão, né? Eu vou moldar a minha filha nessa visão, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Quando você tem coisas básicas, bem fundamentadas, porque você vai criar os seus filhos nisso, entendeu? Sim. Duas coisas que você falou. Uma coisa foi como disso de alicerçar a criança. É muito importante também, eu acredito, porque quando vier as crises... Porque vão vir. Quando ficar adolescente, vier as perguntas e vier outro amigo falando de outra coisa, né?
eu acho que esse processo vai ser tão mais fácil de ser passado, claro, com a graça de Deus, com a soberania dele, o Espírito Santo quem convence, a gente sabe. Mas eu acho que ela sabendo, tipo assim, não, eu sei nisso, eu sei isso, eu sei a história, eu sei de onde venho. É uma bagagem, é tipo assim, não é só, você tem que acreditar que senão você vai pro inferno. Sabe? Não é uma coisa rasa. É tipo, cara, tem um porquê, tem um chamado, tem um propósito, tipo, dá um senso de responsabilidade, traz. É uma coisa mais real, sabe? Eu acho que quando vier uns dias difíceis na vida da Clarice, muitas vezes pode até, na sua vida ou no do Lucas, pode ser que ela seja a pessoa que fala, mãe, lembra isso que você me falou? Pai, lembra isso que vocês me falaram? Então, assim, isso é precioso, é maravilhoso. E o segundo que você falou sobre... não tô só limpando fralda, não tô só pegando brinquedo, não tô só tendo paciência. Eu escutei, eu acho que você deve ter visto o podcast, eu não lembro se foi com... Eu acho que foi com a Fernanda Vitvitsky, lá no Jesuscope, você não viu? Não, eu preciso ver. Tem uma hora que... É o Douglas, eu acho que fala sobre... eu acho que eles estavam na conversa sobre, tipo assim, nossa, eu queria ser mais produtiva, escrever mais livro, porque ela é escritora, e o Douglas também tal, mas agora 3 filhos e tal, é muito difícil conseguir dar conta, não sei o quê. E aí o Douglas falou uma coisa que era mais ou menos como... os livros mais importantes da sua vida você já tá escrevendo. Que são os seus 3 filhos. Então... A quantidade de gente que vai ler esses livros ao longo da vida deles pode ser muito maior do que qualquer outro livro que você publique. Exato. Então, esses livros, essa missão que Deus deu na tua mão é muito mais importante. Quando ele falou isso, é tão forte, como você disse, tipo, vai tocar outras gerações. Aquilo que eu tô ensinando, muitas pessoas vão ver e influencia. Assim como a gente tem influência no nosso entorno e a gente nem é pessoa conhecida e tal, a gente já tem uma influência. Então, isso que ele falou, eu achei tão bonito, tão profundo. É verdade, é um livro eterno, assim. É uma coisa que tá tocando a eternidade, não tá só sendo aqui nessa vida, nessa terra, nesse momento. Mas é algo muito mais profundo. E eu acho que também pra mãe traz esse senso, né? Do tipo, cara, olha o que Deus me chamou. Olha essa responsabilidade que ele colocou nas minhas mãos. Então, eu tenho que dar o meu melhor pra glória dele. Eu tenho que fazer o meu melhor pra glória dele. Não sou só mais uma mãe, não é só uma criança. Não é só hino, sabe? Tem essa missão, assim. Não, exatamente. E por isso que a gente precisa saber no que está bem fundamentado, sabe? Eu acredito que algumas coisas não são suficientes. Não é suficiente só você... isso que você falou, né? Falar, filha, se você não acredita, se você não crê em Jesus, você vai pro inferno, sabe? E vai ter uma hora que isso não vai ser suficiente. Exato. Sabe? E eu quero muito que a Clarice encontre em mim ou no Lucas um lugar onde a gente não vai saber tudo, né? Mas assim, que a gente traga uma certa confiança para ela, uma certa segurança, né? E aquilo que a gente não saber, ela ter a certeza de que a gente vai buscar em Deus ou que a gente vai estudar sobre isso para tentar trazer essa informação para ela, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante. Então, a gente não tá mais numa geração onde coisas básicas funcionam, assim, né? Onde coisas... porque o evangelho, ele realmente ele é simples, mas ele é muito profundo. Muito. Né? Então, assim, é importante, né? Eu vejo muito hoje as mães, né, estudando sobre, catequizando seus filhos, evangelizando seus filhos, porque é isso que você falou, é uma responsabilidade. Não que a salvação da Clarice dependa de mim, né? Mas tudo que eu puder fazer para poder levar ela até a pessoa de Cristo, eu vou fazer, né? Então, assim, eu acho que a gente estuda para tantas coisas, né? A gente pesquisa tantas coisas, por que não pesquisar mais sobre teologia, sobre escatologia, para você fundamentar bem, né, o seu filho, não você ser uma teóloga, né, mas você, porque é isso que você falou, você tá formando pessoas, né, então a sensação de, cara, tudo que eu tô podendo fazer, eu tô fazendo, né, e cara, Deus dá graça. Sim. Deus dá, sabe, é um podcast que você escuta, é um livro que você lê, é uma conversa que você tem, sabe, com amigos que falam, nossa, é verdade, nunca tinha pensado em fazer isso, vou fazer, né?
Então, vai tornando a maternidade leve e vai ajudando você a formar essa criança, né? Junto, obviamente, com seu esposo. Mas, assim, é uma responsabilidade gigantesca. Mas tenho certeza que é muito gratificante, né? É porque agora a gente ainda não vai ver as respostas, né? Mas eu creio que a gente já tá plantando a semente ali no coração da Clarice. E é isso, assim, mas é uma responsabilidade muito grande, por isso que, Giovana, mas você é muito rígida. Nossa, mas por que eu não posso fazer esse tipo de brincadeira com a Clarice? Ou por que eu não posso fazer tal coisa? Cara, porque não. É porque eu estou criando a Clarice, sabe? Eu estou tentando moldar ela da melhor maneira possível junto com o Cristo, é óbvio, né? Mas eu acho que por isso que a gente às vezes tem que ser firme em algumas coisas que a gente acredita, sabe? Porque do mesmo jeito que se você é firme com a rotina, quem vai aguentar o rojão dela não dormir ou dormir são os pais, né? Do mesmo jeito que você for firme com aquilo, como você vai educar, aquilo que você vai ensinar, a teologia que vocês acreditam, né? Quem vai colher os frutos lá na frente são os pais também. Exato. Né? Então eu acho que tudo é muito importante, assim, sabe? É claro, Deus que torna tudo muito mais leve, mas a gente tem que se posicionar também, de certa maneira, sabe? Com certeza. E eu acho que é muito como casamento, né? No matrimônio também é isso de qual é o objetivo maior? Um levar o outro pra perto de Cristo. Isso. Quando vê um erro, fala, olha, está errado, falar com amor, claro, com compaixão. Mas assim como no casamento, a gente olha, isso daqui, por mais que outros casais achem, a gente não acha normal, ou isso a gente não aceita, ou isso a gente não pratica. Por quê? Porque você sabe que isso vai ser saudável pro relacionamento de vocês. Sabe que isso vai gerar um casamento mais forte, firme, que não vai se abalar, vai ser mais tranquilo, vai ter harmonia, vai ter o respeito. Então, assim como no casamento a gente toma medidas e opta aí por um caminho que outros casais podem ver e falar, é uma bobeira, isso daí, não sei o quê. Na maternidade é igual, nossa família, então você tá prezando pela tua família, você sabe o que acontece dentro de quatro paredes, né? Só vocês sabem. Então, eu acho que maravilhoso, Gi. Eu amei. Eu tava muito ansiosa, na verdade, pra essa conversa. Porque desde da outra, quando a Kelly tinha acabado de nascer, a gente tinha conversado, só que você falou, ainda tá muito recente, vamos esperar um pouquinho mais. Mas eu acho que foi no tempo perfeito, no momento perfeito. Eu amei muito. Quer falar a última coisa antes da gente acabar? Eu gostei demais também, muito bom, sempre muito bom conversar com você. Mas eu acho que é isso, assim, que a gente precisa, no fim, sempre olhar para Cristo. É ele que tá ali com a gente, tentar não performar, né, na nossa própria casa. Isso não nos dá o direito de ser negligentes, né, com o nosso lar, mas entender que a Clarice né, nossos filhos vão nos ver errando, nossos cônjuges também. Então, tentar realmente viver um evangelho de verdade, sabe? De pedir perdão mesmo, de fazer o caminho de volta e de tentar sempre, com a ajuda do Espírito Santo, a ser, né, uma ponte ali entre Deus e as pessoas que estão na nossa casa, né? De servir eles da melhor maneira. Então, eu acho que é isso, mas sempre trocar o fardo com Jesus, né? Porque é leve. Mas eu acho que é isso. Muito bom, sempre muito bom conversar com você. Eu sempre falo isso. E gostei demais. Eu também. Obrigada, Gi. Precioso. Tenho certeza que vai ajudar, assim... A gente sempre fala, né? A gente confia na soberania de Deus, então vai chegar em quem tem que chegar. Essa conversa. E, nossa, pra tudo. Se você aplica isso pra vida, como a gente falou, pro matrimônio, pra tua vida, tudo isso... vai ser muito bom. Muito obrigado. Eu amei muito. A gente vai gravar ainda muitos vídeos juntas. Eu espero. E é isso. A gente se vê então no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau.